Os gêmeos do milionário estavam morrendo lentamente, e ninguém naquela casa gigantesca parecia capaz de impedir aquilo. Miguel e Gabriel choravam fracos, com um choro rouco, quase sem forças, como se cada som fosse um pedido silencioso de socorro que já não acreditava mais que alguém pudesse ouvir. Havia dias que eles praticamente não se alimentavam, recusavam todas as mamadeiras, viravam o rosto, fechavam a boca, choravam até adormecer de exaustão e acordavam ainda mais fracos do que antes. O quarto luxuoso, que deveria ser um símbolo de conforto e segurança, estava tomado por um clima pesado, quase sufocante. O cheiro constante de leite desperdiçado, fraldas, remédios e álcool hospitalar fazia André, o pai das crianças, sentir o estômago revirar todas as vezes que entrava ali. Ele estava sentado no chão, encostado na parede, com um bebê em cada braço, tentando mais uma vez fazer com que aceitassem alguns mililitros de leite morno. Suas mãos tremiam, seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e sua voz já não tinha mais força quando sussurrava, quase implorando. Por favor, só um pouquinho, só mais um pouquinho, meus filhos. Mas Miguel apenas virou o rosto, e Gabriel começou a chorar ainda mais fraco do que antes, como se nem tivesse energia suficiente para expressar a própria dor. André sentiu o coração afundar dentro do peito. O médico tinha sido claro naquela manhã. Se os bebês não se alimentassem nas próximas horas, a única alternativa seria interná-los e iniciar alimentação forçada por sonda. E mesmo assim, não havia garantia nenhuma de que sobreviveriam. Ele, que tinha dinheiro, poder, influência, acesso aos melhores hospitais, aos melhores especialistas do país, estava completamente impotente diante da coisa mais básica da vida, manter os próprios filhos vivos. Foi nesse exato momento, quando André já tinha perdido quase toda a esperança, que a porta do quarto se abriu lentamente. Camila, a nova funcionária da casa, entrou em silêncio. Ela usava um uniforme simples azul, tinha os cabelos presos em um coque discreto e carregava 2 mamadeiras nas mãos. Seus olhos estavam diferentes. Não havia medo, nem insegurança. Havia algo firme, calmo, quase determinado. André levantou o olhar, confuso, sem entender o que aquela mulher estava fazendo ali. Ela tinha sido contratada apenas para ajudar na limpeza da casa, substituir uma funcionária que tinha pedido demissão por não aguentar mais ouvir o choro constante dos bebês. Camila não era babá, não era enfermeira, não era médica. Era apenas mais uma pessoa comum em meio ao desespero daquela família rica e destruída. Mesmo assim, ela não pediu permissão. Apenas se aproximou devagar. Senhor André, por favor, me deixa tentar uma vez. A voz dela era suave, mas firme. André piscou algumas vezes, tentando processar aquelas palavras. Tentar o quê? Quantas pessoas já tinham tentado? Quantas profissionais altamente qualificadas já tinham falhado exatamente naquele mesmo quarto? Ele queria responder que não adiantaria, que nada mais funcionava, que já tinham feito absolutamente tudo. Mas, ao olhar para os próprios filhos tão pequenos, tão fracos, tão perto de desaparecerem diante dos seus olhos, percebeu que já não tinha mais nada a perder. Apenas fez um leve movimento com a cabeça, concordando. Camila se ajoelhou diante dele, com uma delicadeza quase impossível de explicar, pegou Miguel de seus braços. Depois, pegou Gabriel. Os 2 bebês continuavam chorando, mas algo na forma como ela o segurou parecia diferente. Não havia pressa, nem tensão. Apenas um contato firme, quente, seguro. Ela caminhou até a poltrona perto da janela, sentou-se devagar e posicionou Miguel no braço esquerdo. Levou a mamadeira até os lábios dele. André prendeu a respiração. Ele já tinha visto aquela cena dezenas de vezes. Sabia exatamente o que iria acontecer. Miguel iria virar o rosto. Ia chorar. Ia rejeitar mais uma vez. Mas não foi isso que aconteceu. Miguel parou de chorar. Ficou em silêncio por alguns segundos, com os olhos inchados e vermelhos, olhando diretamente para Camila. Depois, abriu a boca lentamente e começou a sugar a mamadeira. André sentiu as pernas fraquejarem. Antes que conseguisse reagir, Gabriel fez exatamente a mesma coisa no outro braço dela. Os 2 bebês, que há dias se recusavam a comer qualquer coisa, estavam agora mamando com força, como se estivessem famintos de verdade. O quarto ficou em silêncio. Depois de semanas de choro ininterrupto, o único som que se ouvia era o barulho suave dos bebês sugando o leite. Camila balançava levemente o corpo para frente e para trás, cantarolando baixinho uma melodia antiga, quase imperceptível. André levou a mão até a boca, sentindo as lágrimas escorrerem sem controle. Seus filhos estavam comendo.
Estavam realmente comendo. Pela primeira vez desde que nasceram. Ele queria falar, perguntar, entender, mas não conseguia emitir nenhum som. Apenas ficou ali parado, assistindo aquela cena que parecia um milagre impossível. Como uma simples funcionária tinha conseguido fazer, em poucos segundos, aquilo que médicos, enfermeiras e especialistas não tinham conseguido em semanas. E, mais importante ainda, o que exatamente ela tinha feito de diferente? André ainda estava em choque quando saiu lentamente do quarto, deixando Camila com os gêmeos adormecidos nos braços. Ele desceu as escadas como se estivesse flutuando, sem conseguir entender racionalmente o que tinha acabado de acontecer. Parte dele queria acreditar que aquilo tinha sido apenas sorte, coincidência, um momento isolado. Mas outra parte, mais profunda, sentia que algo muito maior tinha acabado de mudar dentro daquela casa. Enquanto caminhava pela sala enorme e silenciosa, a mente de André voltou inevitavelmente para o início de tudo. Para os meses de sofrimento que tinham levado até aquele momento quase milagroso. Ele nunca tinha imaginado que seria pai sozinho. Quando Patrícia engravidou, a relação deles já estava frágil, cheia de brigas, silêncios e distâncias que nenhum dos dois conseguia mais preencher. Ele queria uma família. Queria filhos. Queria construir algo sólido, duradouro. Patrícia, por outro lado, estava focada na própria carreira, em viagens, em liberdade, em uma vida que não incluía fraldas, noites sem dormir e responsabilidades. As discussões se tornaram cada vez mais frequentes, cada vez mais intensas. Até que, um dia, ela simplesmente foi embora. Deixou a casa vazia. Deixou um bilhete curto sobre a mesa. Disse que precisava de tempo, que não queria ser mãe, que ele poderia criar as crianças sozinho se quisesse tanto assim. E nunca mais voltou. Durante toda a gravidez, Patrícia manteve contato apenas por mensagens frias, informando datas de exames, consultas, resultados médicos. Nunca perguntava como André estava. Nunca demonstrava emoção. Nunca falava sobre os bebês como se fossem reais. No dia do parto, cumpriu exatamente o que tinha prometido. Ficou apenas algumas horas na maternidade. Não pegou os filhos no colo. Não chorou. Não sorriu. Apenas assinou alguns papéis e foi embora, sem olhar para trás. André se lembrava perfeitamente da sensação daquele dia. O quarto branco do hospital, os dois bebês chorando no berçário, e ele completamente sozinho, segurando duas vidas nas mãos sem saber absolutamente nada sobre como cuidar delas. Nos primeiros dias, ele ainda acreditava que tudo iria se resolver com organização, dinheiro e ajuda profissional. Contratou as melhores babás, enfermeiras especializadas, comprou equipamentos importados, montou um quarto que parecia saído de uma revista de decoração. Mas logo percebeu que algo estava muito errado. Miguel e Gabriel não paravam de chorar. Recusavam todas as mamadeiras. Viravam o rosto. Fechavam a boca. Choravam até perder a voz. Dormiam exaustos e acordavam ainda mais fracos. As babás tentavam de tudo. Mudavam fórmulas, temperaturas, posições, horários. Nada funcionava. Uma delas pediu demissão depois de uma semana, chorando, dizendo que aquilo estava destruindo a saúde emocional dela. Outra durou apenas 3 dias. A terceira saiu em menos de 48 horas, dizendo que nunca tinha visto bebês tão pequenos sofrerem daquele jeito. André começou a entrar em pânico. Os médicos não encontravam nenhuma explicação física. Nenhuma alergia, nenhuma doença, nenhum problema neurológico. Todos os exames eram normais. Perfeitos. E, ainda assim, os bebês continuavam definhando diante dos seus olhos. O prazo veio como uma sentença. Se eles não começassem a se alimentar, precisariam ser internados e alimentados por sonda. Mesmo assim, as chances de recuperação eram incertas. Foi ali que André sentiu, pela primeira vez na vida, a culpa mais pesada que já tinha carregado. A sensação de ter falhado como homem, como marido, como pai. A sensação de que talvez tivesse sido egoísta ao insistir em ter filhos quando a própria mãe deles nunca os quis. Ele passava noites inteiras andando pela casa, com um bebê em cada braço, chorando em silêncio, pedindo desculpas para crianças que mal sabiam que existiam. Pedindo perdão por não conseguir salvá-las. Pedindo a Deus, ao universo, a qualquer coisa, que desse mais uma chance. E agora, de repente, uma mulher que tinha acabado de chegar naquela casa, sem diploma, sem títulos, sem experiência profissional comprovada, tinha conseguido aquilo que ninguém mais tinha conseguido. Como? O que exatamente havia de diferente em Camila? André sentiu o peito apertar ao perceber que,
pela primeira vez em meses, uma palavra voltava a existir dentro dele. Esperança. André passou aquela noite inteira sem conseguir dormir. Sentado no sofá da sala, com a casa finalmente em silêncio, ele revivia a cena na sua mente repetidas vezes. A forma como Camila tinha segurado os bebês. O jeito como tinha falado com eles, como se fossem parte dela. O silêncio que tinha tomado conta do quarto quando Miguel e Gabriel começaram a mamar. Nada daquilo fazia sentido lógico. Na manhã seguinte, ele acordou antes mesmo do despertador, com o coração acelerado e uma mistura de ansiedade e medo. Parte dele tinha pavor de descobrir que tudo tinha sido apenas um acaso, um momento isolado que não se repetiria. Ele subiu as escadas em silêncio e abriu devagar a porta do quarto dos gêmeos. Miguel e Gabriel dormiam profundamente, com o rosto tranquilo, algo que ele não via desde o nascimento. Não havia choro, não havia tensão, não havia aquela sensação constante de urgência que tinha dominado a casa por meses. Alguns minutos depois, Camila chegou. Ela entrou no quarto com a mesma postura calma, os mesmos movimentos suaves, como se já fizesse parte daquela rotina há anos. Preparou as mamadeiras com cuidado, testou a temperatura no pulso, sentou-se na poltrona e chamou os bebês baixinho pelo nome. André observava tudo de longe, com o coração quase saindo pela boca. Miguel acordou primeiro. Olhou para ela, e sem chorar, abriu a boca. Gabriel fez o mesmo logo em seguida. Os dois começaram a mamar naturalmente, sem resistência, sem esforço, sem desespero. André sentiu as pernas cederem e teve que se apoiar na parede. Aquilo não era sorte. Aquilo estava acontecendo de novo. Ele desceu as escadas com os olhos marejados e passou a mão pelo rosto, tentando conter um choro que vinha acumulado há meses. Quando voltou ao quarto, Camila estava colocando os bebês no berço com a mesma delicadeza do dia anterior, ajeitando as cobertas como se estivesse protegendo algo extremamente precioso. Como você faz isso? Ele perguntou finalmente, com a voz embargada. Eu já tentei tudo. Já paguei os melhores profissionais do país. Já fiz absolutamente tudo que me mandaram fazer. Camila ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para os gêmeos. Eu não sei explicar muito bem, Sr. André respondeu com sinceridade. Eu só seguro eles do jeito que aprendi com a minha mãe. E tento ficar calma. Bebês sentem quando a gente está nervoso, desesperado. Eles precisam se sentir seguros. Aquela resposta simples atingiu André como um soco no peito. Seguros. Ele percebeu que, desde o nascimento dos filhos, tudo o que ele sentia era medo. Medo de perder. Medo de errar. Medo de não ser suficiente. E talvez, sem perceber, estivesse transmitindo tudo isso para os próprios filhos. Nos dias seguintes, Camila passou a ficar cada vez mais próxima dos bebês. Mesmo quando estava limpando a casa, parava sempre que ouvia algum choro. Ia até o quarto, falava baixinho com eles, tocava suas mãos, acalmava-os antes mesmo que André chegasse. Ele começou a notar algo que nunca tinha visto em nenhuma outra funcionária. Camila não demonstrava impaciência. Não se irritava. Não parecia incomodada com o choro. Pelo contrário, parecia sentir a dor deles como se fosse dela. Um dia, enquanto preparava café na cozinha, André perguntou de onde vinha aquela habilidade. Camila hesitou antes de responder. Disse que tinha ajudado a criar 4 irmãos mais novos. Que a mãe tinha ficado doente quando ela ainda era adolescente e que, desde então, tinha aprendido a cuidar de bebês na prática, sem cursos, sem teoria, apenas tentando sobreviver dentro de uma realidade difícil. Disse que o irmão mais novo também tinha tido dificuldades para mamar. Que só se acalmava quando ela cantava as mesmas músicas que a avó costumava cantar. Enquanto falava, André percebeu algo que nunca tinha notado antes. Havia uma tristeza silenciosa na voz dela. Uma maturidade que não vinha da idade, mas de experiências duras demais para alguém tão jovem. Naquela noite, quando os gêmeos voltaram a chorar, foi Camila quem correu primeiro. Pegou-os no colo, sentou-se na poltrona, e novamente eles se acalmaram quase instantaneamente. André observava de longe, sentindo algo estranho crescer dentro do peito. Não era apenas gratidão. Era uma sensação profunda de que aquela mulher estava fazendo muito mais do que apenas ajudar. Ela estava, sem perceber, ocupando um lugar que estava completamente vazio naquela casa. Um lugar que nenhuma babá, nenhum médico, nenhum dinheiro tinha conseguido ocupar. O lugar de mãe. André percebeu que, a partir daquele dia, a rotina da casa começou a mudar de forma quase imperceptível, mas profunda.
O ambiente antes pesado, silencioso e carregado de tensão foi sendo lentamente preenchido por algo que ele não sabia nomear, mas que sentia claramente. Era como se o ar estivesse diferente. Mais leve. Mais vivo. Camila passou a chegar mais cedo e sair mais tarde, não porque André tivesse pedido, mas porque ela mesma parecia não conseguir ir embora enquanto os gêmeos precisassem dela. Quando Miguel e Gabriel acordavam chorando durante a madrugada, era a voz dela que os acalmava antes mesmo que André conseguisse sair do quarto. Quando estavam inquietos durante o dia, bastava ela se aproximar para que o choro diminuísse. Era como se os bebês reconhecessem algo nela que ninguém mais tinha. Certa noite, depois de colocar os gêmeos para dormir, André chamou Camila para sentar na cozinha. Preparou o café com as mãos ainda um pouco trêmulas, não de cansaço, mas de uma mistura estranha de alívio e incredulidade. Você tem filhos? Ele perguntou, sem rodeios. Camila balançou a cabeça negativamente. Nunca tive. Mas praticamente criei meus irmãos. Desde muito nova. Ela contou, com voz baixa, que a mãe tinha adoecido gravemente quando ela ainda era adolescente. O pai trabalhava o dia inteiro. E, de repente, cuidar de 4 crianças pequenas se tornou responsabilidade dela. Aprendeu a dar banho, trocar fraldas, preparar comida, acalmar choro, enfrentar febres, tudo sozinha, sem ninguém para ensinar. Eu aprendi errando, disse. Aprendi observando. Aprendi sentindo. André ouviu em silêncio, sentindo um aperto no peito. Pela primeira vez, começou a entender que o que Camila tinha não era técnica. Era história. Era vivência. Era amor treinado pela necessidade. Nos dias seguintes, a melhora dos gêmeos se tornou evidente. Eles começaram a ganhar peso. Dormiam mais tempo. Choravam menos. O pediatra, surpreso, confirmou que a internação já não era necessária. André saiu do consultório com as pernas bambas. Pela primeira vez desde o nascimento dos filhos, ele não sentia medo de voltar para casa. Sentia esperança. Mas, junto com a esperança, veio algo que ele não esperava sentir. Uma dependência silenciosa. A sensação incômoda de que já não conseguia mais imaginar a vida sem Camila naquela casa. Ele começou a reparar em coisas pequenas. No jeito como ela sorria para os bebês. No tom de voz que usava só com eles. Na forma como segurava, como se fossem feitos de algo frágil demais para o mundo. Certa tarde, enquanto observava Miguel dormir no colo dela, André sentiu uma pergunta atravessar sua mente de forma inesperada. O que vai acontecer quando ela for embora? A ideia o assustou. Naquela noite, depois que os gêmeos adormeceram, Camila se aproximou da porta do escritório para se despedir. André percebeu que ela estava mais silenciosa do que o normal, com os olhos baixos, como se estivesse carregando algo por dentro. Você está bem? Ele perguntou. Camila hesitou por alguns segundos antes de responder. Eu só fico pensando que, uma hora, eles não vão mais precisar de mim. Aquela frase ecoou na cabeça de André de uma forma estranha. Porque, no fundo, ele sabia que não era verdade. Não eram apenas os gêmeos que já não conseguiam viver sem ela. Ele também não. André tentou ignorar aquele pensamento nos dias seguintes, mas ele voltava sempre que via Camila com os gêmeos. Voltava quando ela acordava no meio da madrugada sem reclamar. Voltava quando ela cantava para eles com a mesma paciência, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho. Voltava quando ele percebia que, instintivamente, chamava por ela antes mesmo de tentar resolver qualquer coisa sozinho. A casa, que antes parecia grande demais e vazia demais, agora girava em torno de Camila. Miguel e Gabriel começaram a sorrir. Um sorriso verdadeiro, aberto, que iluminava o rosto inteiro. Sempre que ouviam a voz dela, se agitavam, balançavam as mãozinhas, faziam sons baixos, como se estivessem tentando conversar. Quando ela se afastava por alguns minutos, os dois choravam até que ela voltasse. O pediatra foi claro na consulta seguinte. Essas crianças criaram um vínculo emocional muito forte com ela. Isso é extremamente saudável, considerando tudo que passaram. A presença dela foi essencial. Essencial. Aquela palavra ficou ecoando na mente de André durante dias. Naquela mesma noite, depois de colocar os gêmeos para dormir, ele encontrou Camila sentada sozinha na sala, com o uniforme ainda vestido, olhando para o celular desligado, como se estivesse esperando alguma mensagem que nunca chegava. Você quase nunca fala da sua família, ele comentou, sentando-se no sofá ao lado dela. Camila respirou fundo antes de responder. Porque praticamente não tenho mais família, disse com um leve sorriso triste. Minha mãe morreu há alguns anos.
Meu pai mora no interior. Meus irmãos seguiram a própria vida. Eu vim para São Paulo sozinha, achando que precisava recomeçar. André sentiu um aperto no peito. E você, pretende voltar para lá algum dia? Camila ficou em silêncio por alguns segundos. Não sei. Eu achava que sim. Mas agora, ela parou no meio da frase e olhou para o corredor que levava ao quarto dos bebês. Agora eu não sei mais de nada. Foi naquele momento que André percebeu algo que vinha se formando dentro dele, lentamente, sem que ele tivesse coragem de admitir. Ele não sentia apenas gratidão. Ele sentia carinho. Um carinho profundo, calmo, diferente de tudo que tinha sentido antes. Não era paixão repentina, nem desejo impulsivo. Era uma sensação de conforto, de segurança, de reconhecimento. Como se, de alguma forma estranha, Camila tivesse entrado na vida dele exatamente no momento em que tudo estava quebrado. E tivesse consertado tudo sem nem perceber. Alguns dias depois, Gabriel ficou doente. Uma febre alta durante a madrugada. André entrou em pânico imediatamente, lembrando de tudo que tinham passado. Mas, antes que ele conseguisse ligar para o médico, Camila já estava no quarto, fazendo compressas, medindo a temperatura, segurando o bebê no colo, cantando baixinho. André ficou ali parado, observando. A cena era simples. Uma mulher segurando uma criança doente durante a noite. Mas, para ele, aquilo parecia a definição mais pura de amor que já tinha visto. Quando a febre finalmente baixou e Gabriel adormeceu, Camila acabou cochilando sentada na poltrona, completamente exausta. André pegou um cobertor e colocou sobre ela, com cuidado para não acordá-la. Ficou alguns segundos olhando para o rosto dela, iluminado apenas pela luz fraca do abajur. E ali, em silêncio, percebeu algo que mudaria tudo. Ele estava apaixonado. Não por gratidão. Não por dependência. Mas porque, pela primeira vez em muito tempo, tinha encontrado alguém que permanecia quando tudo estava difícil. Alguém que escolhia ficar. Alguém que amava seus filhos como se fossem dela. Na manhã seguinte, André acordou decidido a falar. Chamou Camila para caminhar no jardim enquanto os gêmeos dormiam. O coração batia tão forte que ele mal conseguia ouvir a própria voz. Eu preciso te dizer uma coisa, começou, nervoso. E eu sei que isso pode ser estranho, talvez até errado. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto nada. Camila parou de andar e olhou para ele, surpresa. Eu me apaixonei por você. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Camila sentiu o rosto esquentar, o coração acelerar, e as mãos tremerem levemente. Eu também sinto algo, ela respondeu, quase sussurrando. Mas eu tenho medo. Medo de confundir carinho com amor. Medo de estar ultrapassando limites. André respirou fundo. Eu só sei que não é só gratidão. É algo real. Algo que cresceu sem eu perceber. Camila ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o jardim, para a casa, para a vida que tinha construído ali sem planejar. Então a gente está com o mesmo medo, ela disse, com um leve sorriso nervoso. E, naquele momento, os dois perceberam que a relação entre eles já tinha mudado para sempre. Nada mais era apenas profissional. Nada mais era apenas coincidência. Eles estavam, sem perceber, formando uma família. André e Camila decidiram ir com calma. Nenhum dos dois queria transformar aquela relação em algo precipitado, impulsivo ou confuso. Havia crianças envolvidas, feridas antigas, medos silenciosos. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação estranha de que aquilo já estava acontecendo havia muito tempo, mesmo antes de ser dito em palavras. Eles começaram a dividir pequenos momentos fora da rotina dos bebês. Tomavam café juntos depois que Miguel e Gabriel dormiam. Conversavam sobre o dia. Sobre o passado. Sobre sonhos que tinham sido adiados. Camila contou que sempre quis estudar, mas nunca teve tempo nem dinheiro. Que gostava de desenhar quando era mais nova. Que sonhava em ser professora, trabalhar com crianças, mas que a vida tinha empurrado ela para outras responsabilidades. André contou que sempre se sentiu sozinho, mesmo rodeado de pessoas. Que o casamento com Patrícia tinha sido mais um acordo social do que uma relação de verdade. Que tinha medo constante de não ser um bom pai. Medo de repetir erros. Medo de falhar de novo. Aos poucos, sem perceber, eles foram criando algo sólido. Não baseado em paixão exagerada, mas em parceria, cuidado, presença. Miguel e Gabriel continuavam se desenvolvendo de forma impressionante. Começaram a engatinhar. Depois a andar. As primeiras palavras vieram naturalmente, sempre direcionadas a Camila.
Quando disseram algo parecido com mamã pela primeira vez, André sentiu um aperto no peito. Um misto de emoção e medo. Você não acha estranho eles me chamarem assim? Camila perguntou, insegura. Eu acho natural, André respondeu. Porque, na prática, é você que faz tudo o que uma mãe faz. O tempo passou rápido. Camila passou a dormir na casa, no quarto de hóspedes. Depois, no quarto de empregada. Depois, sem que nenhum dos dois percebesse exatamente quando, já dividia o quarto com André. A transição foi tão natural que não houve necessidade de grandes conversas. Apenas aconteceu. 6 meses depois, André fez o pedido de casamento de forma simples. Em casa. Sem joias exageradas, sem festas, sem fotógrafos. Apenas os dois, na cozinha, depois de colocar os gêmeos para dormir. Eu não quero mais viver sem você, ele disse. E eu não quero mais que meus filhos cresçam sem te ter oficialmente como parte da vida deles. Camila chorou. Não de surpresa, mas de reconhecimento. O casamento foi pequeno. Poucas pessoas. Sem luxo. Sem ostentação. Apenas aqueles que realmente importavam. Miguel e Gabriel, ainda pequenos, levaram as alianças tropeçando pelo corredor. Depois veio o processo de adoção. Demorado. Burocrático. Emocionalmente exaustivo. Mas, quando finalmente receberam o documento oficial, Camila segurou aquele papel como se fosse a coisa mais importante da vida dela. Ela não era mais apenas a mulher que tinha cuidado. Era, legalmente, a mãe. Os anos passaram. Miguel e Gabriel cresceram saudáveis, felizes, seguros. Sempre chamaram Camila de mãe. Sempre correram para o colo dela quando tinham medo. Sempre procuraram a voz dela quando precisavam de conforto. André mudou completamente. Trabalhou menos. Esteve mais presente. Descobriu que sucesso não tinha nada a ver com dinheiro, mas com quem sentava à mesa com ele no fim do dia. Camila voltou a estudar. Fez pedagogia. Começou a trabalhar em uma escola. Levava os próprios filhos para buscá-los depois da aula. Lia histórias antes de dormir. Fazia bolo de chocolate nos fins de semana. A mansão, que antes era fria, silenciosa e cheia de choro, se transformou em um lar cheio de risadas, bagunça, brinquedos espalhados pelo chão e memórias felizes. Patrícia nunca voltou. Nunca ligou. Nunca perguntou. Nunca se arrependeu. E, com o tempo, ninguém mais sentiu falta. Porque família não é quem gera. Família é quem fica. Família é quem escolhe amar, mesmo quando não tem obrigação nenhuma. E tudo aquilo só existiu porque, um dia, uma funcionária humilde entrou em um quarto cheio de desespero, pegou 2 bebês nos braços e fez algo que nenhum profissional caro tinha conseguido fazer. Ela simplesmente amou. Se essa história tocou você de alguma forma, conta nos comentários o que sentiu, compartilha com alguém especial e segue o canal para continuar ouvindo histórias que falam direto com o coração.